Então, pessoal, agora nós vamos começar a conversar, bater papo. O pessoal fala assim, eu vou fazer entrevista. Não, eu não sou jornalista, eu não faço entrevista. Eu gosto de conversar, bater papo, e nessa hora a gente vai aprendendo muito. Então, a gente está aqui com o Luiz Paulo. Luiz Paulo, se apresenta, fala quem você é, de onde você veio, o que você faz e sobre o que nós vamos conversar hoje. Eu agradeço demais o convite, estou bastante contente de estar aqui participando, porque a gente está com uma pauta muito importante agora no município e ter os ouvintes da Lula Paluter ouvindo essa mensagem talvez contribua para um processo muito importante que vai acontecer no município, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Eu sou Luiz Paulo, eu sou um arquiteto, eu sou nascido no Mato Grosso do Sul, vim um pouquinho de longe para essas terras limeirenses, mas fui muito bem acolhido aqui com a minha esposa. Aqui moro já desde 2018 e vim para servir o público. Eu fui concursado na Prefeitura de Limeira como arquiteto. Então, desde 2018 eu atuo no Departamento de Planejamento Territorial da Secretaria de Urbanismo. Eu sou especialista em planejamento de cidades, eu tenho essa especialização e também tenho mestrado em tecnologia. Fiz aqui na Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Atualmente, estamos passando por um processo de uma legislação chamada Plano Diretor. E essa legislação, essa lei, esse plano, ele tem que necessariamente ser revisto a cada 10 anos. E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre esse processo de revisão, como está acontecendo e como que cada munícipe, cada morador aqui do bairro, cada ouvinte da rádio pode contribuir com suas sugestões, apontamentos para que esse processo realmente reflita a realidade da população e que torne a qualidade de vida do cidadão limeirense melhor. Agora, resume para mim, o que é um plano diretor? O plano diretor, ele é uma lei que ordena todo o crescimento do território buscando elevar a qualidade de vida dos cidadãos. Ele é um projeto que ele vai direcionar algumas diretrizes de desenvolvimento, alguns planos de ações e vai inclusive, junto com o plano diretor, a gente vai fazer a lei de zoneamento e uso e ocupação do solo da cidade. Então essa lei ela vai indicar onde eu posso construir, aonde eu não posso construir, se minha casa tem ou não que ter um recuo, como é que tem que ser a altura dela, se eu tenho que deixar área permeável ou não, onde é que eu posso ter indústria, onde é que eu posso ter comércio. E por ser um plano de ação também, ele vai me indicar diretrizes. Eventualmente, a gente tem tido oficinas essa semana, a gente já vai entrar nesse assunto quando formos falar ali de como está acontecendo essa revisão. Uma das diretrizes que a gente tem ouvido muito a população pedir, por exemplo, que reflete aqui na área da Lula Paluter, é a adequação de acesso dos pires. A população tem reclamado muito. Então, o que provavelmente vai ser feito com essa informação? Vai ser criado um plano de ação, uma diretriz para que haja uma melhoria de acesso para o bairro aqui. Tá? Então, essa diretriz ela entra no projeto de lei. E durante os próximos 10 anos, a prefeitura tem que tentar implantar isso daqui de alguma maneira. Tá? Então, é dessa maneira que a população consegue contribuir com o processo, indicando aquilo que para ela é importante, é prioridade. E aí, o que acontece? A gente está falando de 10 anos. O plano diretor atual de Limeira é de 2009, é uma lei de 2009, os diagnósticos começaram lá em 2006. Por que eu tenho que atualizar essa lei agora? Ela já não é boa o suficiente? Pode ser. Pode ser que o fruto da revisão do plano diretor de Limeira seja o mesmo plano que o anterior. Mas pode ser que tenha coisa que a gente tenha que reajustar. Para um lado, para o outro, talvez rever um zoneamento aqui, ou uma diretriz que tinha ali e não foi implantada. Assim como quando você constrói sua casa, você constrói para uma realidade daquele momento. E dali a pouco você tem um filho, 2, e aí você precisa ampliar um quarto, porque neste momento a sua realidade não é a mesma de que quando você construiu esse plano lá atrás, quando você fez esse projeto. Então, pelo mesmo motivo, a gente tem essa necessidade de revisar o plano diretor a cada 10 anos, para saber se aquilo que a gente definiu como prioritário ainda é prioritário para a população.
E não adianta, né? A vida da gente é uma constante mudança, né? Tudo muda, tudo vai se modificando e a gente precisa realmente ir norteando. Você comentou aqui do bairro dos Pires, claro que a nossa realidade está aqui, mas esse plano diretor não quer mexer só no bairro dos Pires, não só no bairro dos Pires, é um município como um todo, né? Exatamente, ele envolve todo o território rural e urbano da cidade, tá? Inclusive, às vezes, propondo alterações no perímetro urbano. Então, a gente vai trabalhar com toda a área da cidade realmente, fazendo diagnósticos e coletando também a opinião da população para entender qual é o rumo que o limeirense quer para a cidade. É porque tem muita mudança, né? Eu vejo assim, muitas vezes, antigamente, quando a gente ia construir uma casa, principalmente na cidade, só um exemplo, tá? Vamos lá. Vamos ver. Eu podia construir mais ou menos minha casa do jeito que eu queria, pensava, tinha na minha cabeça lá, tal, construir minha casa. Hoje já não é bem assim. Eu preciso ter um tal de jardim de inverno. Não é isso? Não tem essa mudança? Por que será que tem isso? Por quê, né? Algumas leis, elas surgem para auxiliar. Há, às vezes, a preocupação em excessivamente se criar regras, mas a do jardim de inverno, não necessariamente eu preciso ter um jardim de inverno na minha casa, mas necessariamente eu tenho que ter iluminação e ventilação em todos os cômodos, tá? E então, aí a gente vai falar de parâmetros de ocupação, né? Quando eu vou construir minha casa, quais são as regras que eu tenho que seguir? E às vezes cabe questionar por que essa regra existe? Ela pode ser mais ou menos flexível, né? A gente vê, por exemplo, que essas regras são um pouquinho menos questionadas quando elas são dentro de condomínios. Que condomínio tem muita regra. O recuo é maior, você não pode ter o muro, a altura do seu sobrado não pode passar X metros de altura, né? E lá, não sei se por ter uma questão de pensamento mais de unidade, eles não se questionam tanto isso quanto fora, né, dos condomínios. A gente na cidade, a gente quer ocupar todo o terreno porque eu comprei, o terreno é meu. Eu quero fazer aqui. Não importa se eu vou colocar cimento, piso no terreno todo. Exato. Né? Mas aí é que tá. Aí já vai entrar uma outra questão, muitas vezes, que agora que a gente já pensa, na questão da permeabilização do solo, né? Exato. Continuando na questão do parâmetro, já vou linkar com isso daqui. Toda propriedade, isso vai estar escrito também no plano diretor, não porque Limeira quer, mas é porque tem uma lei por trás disso, uma lei federal chamada Estatuto das Cidades, que é uma lei de 2001. Toda propriedade urbana, né, e rural, toda propriedade, ela tem que exercer uma função social. O que isso quer dizer? O meu direito não pode sobrepor o da maioria. Então, o meu lote, ele tem que contribuir com a permeabilidade da cidade. Porque se todo mundo impermeabilizar o lote, a gente não vai conseguir ter funcionando muito bem o sistema de drenagem de água de chuva. Vai ter alagamento na minha casa, né? O meu lote tem que ter um recuo, porque isso permite os corredores de vento, porque isso permite um afastamento também das edificações da fachada e vai gerar uma impressão também mais agradável. Mas não só por isso, mas principalmente também por corredores de vento, para a gente ter ambientes que circulam ar, né? A função social não entra na questão, por exemplo, do jardim de inverno, porque ali realmente tem a ver com a questão de salubridade dentro de cada cômodo, né? Se não existisse essa regra, a gente sabe que a maioria da população acaba construindo sem apoio de um responsável técnico, de um arquiteto, de um engenheiro, né? Então, mesmo havendo essas regras, a gente vê muitas aberrações, por assim dizer, arquitetônicas que prejudicam a saúde pública. Então, a gente tem casas sem banheiro, com o banheiro sem ventilação, sem janela. A gente tem dormitórios sem janela. Eu entro muitas casas na cidade, porque eu também trabalho fora da prefeitura com regularização. E eu já vi dormitórios que não tem janela, ou dormitório que a janela dele é voltada para a cozinha. Ou seja, não tem uma conexão do dormitório com a área externa. Como é que eu ventilo esse ambiente adequadamente para eu mesmo não ficar doente? Então, volto àquilo que eu falei, às vezes acaba tendo um excesso de regras, a gente fica desconfortável com um monte... Mas geralmente tem um porquê, né? Então, na questão dos parâmetros de ocupação, a gente vai pensar muito também na saúde pública, tá? Nesse sentido de ter ambientes salubres, né? De ambientes que são ventilados adequadamente, para depois também eu não ficar doente, eu não sobrecarregar o sistema de saúde pública. A questão da permeabilidade já vai entrar realmente na questão
da função social que a sua propriedade tem que ter, né, de você não ser alguém que sobrecarrega o sistema de drenagem, por exemplo, do município, né? Inclusive na questão da infiltração da própria água da chuva para alimentar o nosso lençol freático. A gente Sim. vai precisar beber essa água depois, né? E se toda a cidade está impermeabilizada, o lençol vai ser abastecido por onde? Ainda na questão da função social da propriedade, uma coisa que é interessante falar é sobre os vazios urbanos. A gente vai comentar sobre isso também na revisão do plano diretor. A cidade, ela é dotada de uma infraestrutura pública. Sim. A gente tem a pavimentação, a gente tem o sistema de arborização. E nesse momento eu não estou entrando se ele está bom ou não. Mas não, ele existe. Ele existe, tá? Pode ser que esteja faltando, pode ser que não, mas vamos lá. Sempre cabem melhorias. Mas a gente tem um sistema de arborização, a gente tem um sistema de saúde, né, com o UBS, com o posto de saúde, com o Hospital da Santa Casa, que põe uma rede, a gente tem o sistema de segurança com as polícias, a gente tem as escolas, a gente tem as próprias secretarias da prefeitura, né, o CEPROSOM funcionando do lado, o de proteção animal, bem-estar animal em outro. Sim. Então a gente tem uma área com o que a gente chama de mancha urbana, que ela é dotada de infraestrutura. E quando eu tenho um vazio urbano, quando eu tenho grandes áreas, ou até mesmo um pequeno lote que já foi urbanizado ali, foi feito o loteamento ali e eu fiquei com aquele lote só esperando ele valorizar para vender, esse lote ele não está cumprindo uma função com a cidade. Porque eu estou lucrando, né, com a especulação imobiliária, com ele sendo valorizado ao decorrer dos anos, né, mas era para ter uma família ali. E aí essa família, que não tem a condição de comprar o lote nesse momento, naquela mesma região, porque a gente tem um monte de pessoas ali segurando a venda para esperar essa valorização, ela acaba tendo que se afastar um pouquinho da cidade, né? Ela vai indo para as periferias e aí ela vai ficando sem acesso ao transporte público. E isso, na melhor das hipóteses, ela ainda vai para a periferia num local urbanizado. Às vezes ela vai para um condomínio clandestino, onde ela conseguiu comprar uma propriedade. Ela vai para uma área de invasão, ela vai para uma... Sendo que a gente tinha áreas ali já dotadas dessa infraestrutura que acabou por não cumprir a função social dela. Quer dizer que então o meu lote não é meu? Não posso fazer o que ele quiser? Não, o seu lote é seu. Você tem o direito da propriedade. Agora ele tem que ter um uso. E o uso de um lote urbano é um uso urbano. É uma residência, é um comércio, é uma padaria, é uma borracharia. A gente precisa que esses vazios sejam preenchidos. Isso também é previsto no plano diretor. Seja para falar, não, Limeira tá bom nesse sentido, deixa do jeito que tá, vamos expandir a cidade, a gente chama de espraiamento, né? Quando eu vou aumentando a área urbana e vou permitindo eu ocupar as periferias e ir avançando, sem verticalizar, sem ocupar os vazios, sem adensar, a cidade vai se espraiando. Então, pode ser que o diagnóstico de Limeira diga que para a cidade o melhor é espraiar, né? Expandir horizontalmente. Pode ser que o diagnóstico diga que, olha, vamos ocupar essas propriedades que não estão cumprindo uma função social, vamos permitir verticalizações em alguns bairros que hoje não são permitidos, mas que tem um sistema de água e esgoto, ao invés da gente ter que estender esse sistema de água e esgoto para um bairro tão distante, né, que poderia vir a ser aprovado se a gente amplia essa zona de expansão urbana. Então tudo isso também é visto aqui nesse plano. Nossa, é muito detalhe. João do céu, isso porque a gente falou só, eu fiz uma perguntinha. Uma perguntinha assim, ele já... Tô falando muito? Nossa, gente. Não, assim, aí a gente começa a perceber que essa questão do plano diretor não é uma coisa simples. Exige muito estudo e exige muito trabalho também, né? Exige muito estudo e muito trabalho. Se você me permite, eu posso talvez começar a falar do processo de revisão? Pode ser. Porque daí eu já posso então comentar aqui. Esse processo de revisão ele é feito por uma equipe multidisciplinar, uma empresa do Paraná chamada Tese, e ela é composta, são, se eu não me engano, uns 20 funcionários especializados que essa equipe tem, desde arquitetos, advogados, engenheiro ambiental, assistente social, economista, geólogo, né? Então a gente tem uma gama de funcionários que estão voltados para fazer essa revisão para a gente, e
a gente fala que é multidisciplinar, né? São de várias áreas específicas, porque o Luiz Paulo, só arquiteto, não ia conseguir ver tudo isso que o Luiz Paulo está falando aqui. E outra coisa, eu, enquanto arquiteto, eu não vou ter a dimensão do problema da saúde, a dimensão do problema da educação. Então a gente precisa ouvir essas pessoas, né, para saber o que elas têm a dizer para a cidade. A tese, ela foi contratada através de uma licitação, e foi uma licitação de técnica e preço. É uma modalidade de licitação muito interessante, porque tudo que envolve dinheiro público tem que ser muito bem documentado, muito bem registrado. A gente tem que justificar os gastos, tem que ser assim, né? Mas, eventualmente, quando a gente faz uma licitação, vence quem dá o menor preço. Então, o que acontece? Eventualmente, o melhor preço não é o melhor produto. O melhor serviço. Exatamente. E como o plano diretor, a gente já está começando agora nessa conversa, ver a dimensão da complexidade que ele tem, a gente não poderia fazer uma contratação só pelo menor preço, né? Porque senão a gente poderia correr o risco de pegar uma equipe não tão preparada para o porte que Limeira tem hoje. É um município de 300 mil habitantes. É muita gente, é muita coisa para analisar, são muitas vontades, são muitas pressões atuando na cidade, querendo que o próprio interesse seja atendido em detrimento do outro, né? Então, a licitação que foi feita para definir qual empresa faria a nossa revisão do plano diretor foi uma licitação de técnica e preço. Então, é uma média ponderada. A Márcia me disse que é professora. E, basicamente, todas as empresas que se candidataram a estar fazendo esse plano, elas tiveram que apresentar alguns relatórios para a gente. Então, a gente analisou todo o corpo técnico da equipe, a gente analisou um plano de trabalho que eles propuseram, a gente analisou qual que era a experiência da empresa. A tese, por exemplo, tem mais de 100 planos diretores desenvolvidos. E não estou aqui fazendo propaganda da tese, tá? Só estou destacando que a gente tinha uma nota técnica. E essa nota técnica valia 70% da nota final. Coincidentemente, eu estava na equipe que avaliou os processos. Né? Coincidentemente, a tese teve a melhor nota técnica e foi o preço mais baixo. Tivemos essa sorte aqui em Limeira, então a gente, das empresas que se dispuseram a estar fazendo a nossa revisão, a que deu o menor preço, coincidentemente foi a que teve a melhor nota e é que está atuando hoje na revisão. Como é que funciona essa revisão? A gente, como eu comentei lá atrás, está falando de uma lei. Mas é uma lei que ele é um projeto, ele é um plano, é o plano diretor, é o plano de diretrizes do município. Ele é quase que uma lei guarda-chuva, porque todos os demais planos têm que conversar com este. Então, eu tenho o plano diretor, mas abaixo dele eu tenho planos específicos. Eu tenho o plano de mobilidade, o plano de saúde, o plano de desenvolvimento rural, o plano de turismo, mas todos têm que conversar. Há 10 anos atrás, na verdade um pouquinho mais, porque como eu disse, o nosso plano diretor é de 2009, então há 16 anos atrás, a realidade de Limeira, o diagnóstico de Limeira era né? O projeto da minha casa era aquele, para o Luiz Paulo sozinho que está entrando na faculdade. Hoje o Luiz Paulo tem família. Então a gente precisa adequar aqui. E quais são as tecnologias novas que podem aparecer nesse projeto e tudo mais. Então a gente tem algumas etapas definidas para conseguir fazer esse plano ser muito bem construído. O plano nosso está dividido em 9 etapas. A gente está passando da 3ª para a 4ª agora. Tá? As 2 primeiras, elas aconteceram já no ano passado. O trabalho de revisão do plano diretor de Limeira começou em agosto do ano passado. Tá? E basicamente foram etapas de definição de plano de trabalho, de capacitação de equipe técnica da prefeitura, de definição de algumas comissões que vão estar trabalhando um pouco mais ativamente durante essa revisão, para daí sim a gente entrar numa parte de estudo técnico, diagnóstico, de ler o que a cidade tem, como que ela é hoje. Qual que é a história dela e como que ela é hoje, o que funcionou do plano anterior, o que não funcionou. Para isso a gente tabular e fazer um relatório de leitura técnica. Esse relatório está disponível no site da prefeitura. Ele consta mais de 60 páginas, ele é um material preliminar ainda, porque a gente está fazendo algumas correções, inclusive convido aos ouvintes da rádio que encontrarem algumas correções necessárias, podem estar encaminhando para a gente, que a gente vai fazer essa revisão até o final do processo, tá? E feito esse relatório, a gente entra na parte
crucial do plano, ouvir a população. Porque não adianta eu fazer um plano só com os técnicos da tese e os técnicos da prefeitura, a gente faz o que a gente entende que é melhor e a população não concordar com nada disso, né? A gente não pode achar que a gente sabe o que a população quer para Limeira. A gente tem que ouvir a população. O plano diretor não é só em Limeira, é obrigatório. Ele é um processo participativo. A sociedade tem que ser ouvida. Como é que Limeira está ouvindo a sociedade hoje para a revisão do plano diretor? Primeiro, no site da prefeitura, se você entrar lá na homepage, limeira.sp.gov.br, vai ter um quadradinho escrito plano diretor. Lá tem todo o cronograma, todos os relatórios que foram produzidos, vídeo de capacitação, em breve serão colocados os vídeos das oficinas que estão acontecendo agora, e tem também um questionário participativo. É um formulário que você leva aí previsto 5 minutinhos para estar respondendo. Isso para qualquer pessoa da população de Limeira. Todos os munícipes podem entrar lá. Clicou no Participe, clique aqui, preenche o formulário e você vai conseguir ter sua opinião enviada. Vão ter ali alguns direcionamentos, né? Alguns questionários, algumas perguntas abertas. Então essa é a primeira forma de você estar participando. Você pode contribuir através desse formulário. Como mais? Participando das oficinas. A gente realizou uma série de oficinas ao decorrer dessa semana aqui no município e hoje a gente vai estar realizando agora às 19 horas aqui na Igreja da Confissão Luterana a 6ª oficina comunitária para ouvir a população a respeito de quais são as demandas dela para o plano diretor, quais são as sugestões, quais são as dores, o que eu tenho de problema no meu bairro e o que eu tenho de bom que pode melhorar, porque a gente também não precisa focar só no que é ruim. Sim. Como é que a gente potencializa aquilo que já é bom para talvez atrair mais investimento, para melhorar a qualidade de vida de quem está aqui no bairro, para melhorar a saúde, né? Então, tudo isso, quem vai falar para a gente é a população. Então, as oficinas comunitárias que estão acontecendo desde terça-feira, e a gente conclui essa primeira rodada de oficinas hoje à noite aqui na Igreja de Confissão Luterana, elas são um espaço que a prefeitura vai chegar aqui para ouvir vocês. A ideia é que a gente não fique dando opiniões enquanto técnico, a não ser que vocês perguntem coisas específicas. Olha, tal coisa tem ou não tem. Mas a ideia é que a gente não está aqui para confrontar e falar, olha, a prefeitura já faz isso e aquilo e vocês estão... Não, a gente está aqui, né, a oficina comunitária é um espaço de escuta ativa. A gente quer realmente ouvir todos, o que eles tiverem para propor, para contribuir e ouvir as dores de todos. E eu reforcei todos porque... Às vezes o jeito que eu vou falando, eu estou muito acostumado com o plano diretor no meu dia a dia, é muito técnico, parece chato. Não precisa ser técnico para estar aqui hoje. A ideia é que toda a população possa contribuir e trazer as suas contribuições, tá bom? Pode estar vindo aqui questionar o problema, como a gente pode, por exemplo, resolver a questão do nosso córrego aqui, para fazer um processo de despoluição, né? Melhorar a questão de acessos, a via, né? Como melhorar essa questão do trânsito. Enfim, tem várias coisas que a gente pode estar vindo aqui e estar colocando... Perfeitamente. Inclusive, tragam os problemas às vezes assim mesmo. Se não tiver solução para o problema, traz o problema. Vamos mapear e vamos deixar os técnicos sentarem e estudar se tem solução ou não. Mas eu tenho certeza que o pessoal daqui é bastante criativo. Se tiver solução, já traz também. Olha, a solução é implantar uma rotatória. A solução é fazer um parque linear ao decorrer do rio e esse parque... Não sei quais são... Tenho certeza que talvez vocês já tenham algumas ideias, né? E é por isso que é importante ouvir vocês, entender o que vocês... Porque muitas vezes o que eu entendo como problema, para mim, para vocês é confortável, para vocês é bom, vocês gostam do jeito que tá. Né? E vice-versa. Às vezes eu acho que, nossa, tá ótimo lá o Pires, eles têm um monte de árvore, é gostoso, é arborizado, e para vocês é o contrário. Nossa, estão tirando todas as nossas árvores, o greening tá acabando aqui com a produção rural, né? A gente tem que ouvir vocês, não pode ficar naquilo que eu acho que vocês sentem, né? Porque cada realidade é de um jeito também, né? Pode estar acontecendo uma série de problemas e tudo mais. Talvez a questão principal seja essa questão de condomínios, né? Que não seja tão legal essa... como é que a gente fala isso? Quando começa a dividir muito... Parcelamento clandestino. Parcelamento, essas coisas, né? A gente no mapeamento já identifica que
que há um surto, né, de parcelamentos clandestinos, em especial na região aqui onde a igreja está inserida, aqui no entorno. E claro, aí a gente tem várias coisas para se pensar, né? A gente pode partir para uma questão mais filosófica da coisa e pensar o que atraíram essas pessoas para cá. A gente pode pensar na solução, olha, é a polícia realmente ser mais ativa, é a fiscalização da prefeitura que não está funcionando, né? Por que aqui? Será que é por conta da água? Será que é porque aqui é bem arborizado e gostoso? Será que as pessoas que vêm para cá são pessoas que não têm condições de comprar um lote na área urbana ou lotes ou chácaras realmente regulares, né, esses pequenos sítios com 20 mil metros, ou realmente é uma escolha delas estarem num condomínio, né, porque eu quero realmente essa figura do condomínio fechado para eu ter um pertencimento ali com o meu grupo, e aqui a gente faz a gente tem várias possibilidades por que isso pode estar acontecendo. Um dos pontos que cabe também a gente refletir é que se isso acontece hoje, é porque em algum momento deixou de ter produção rural naquela propriedade. Porque se fosse interessante ter produção rural naquela propriedade, o proprietário não teria vendido para alguém que vá fazer esse parcelamento. Então, será que hoje o parcelamento clandestino do solo é mais rentável do que a produção rural? Se for, o que a gente pode fazer para ficar mais interessante a produção rural do que o parcelamento clandestino? Se isso é algo que a gente entende, né? Na verdade, parcelamento clandestino sempre vai ser incorreto, né? Mas vamos supor que fosse licenciar novos parcelamentos, né? O morador do Pinhal, do Pires, do Jaguari, do Santo Antônio, o que o morador de Limeira quer? Né? Ele quer que tenham parcelamentos desses tipos de condomínios de chácaras em alguns bairros que sejam legais? Ou não? Vamos só estancar a ferida, vamos regularizar o que está feito, que não tem mais como voltar atrás e daqui para frente parou, né? É um desejo da população que tenha? Não, a gente tem que ouvir vocês. E aí a gente conflita isso com o relatório técnico. Se é a vontade da população que tenha, por exemplo, e o relatório técnico diz que é possível, então vamos atualizar a legislação, o momento é agora. Eu tenho dito esses dias que a hora de revisar o plano diretor é agora. Ele vai valer pelos próximos 10 anos. Se você tá com aquele negócio entalado aqui na goela, agora é a hora de falar. Não vai adiantar no grupo de WhatsApp depois e no Facebook se a lei já estiver consolidada. Entendeu? Dá para mudar depois? Dá, mas é muito mais difícil. A gente está com uma oportunidade gigantesca em mãos agora de ser ouvido e trazer a opinião da população para qual rumo que ela quer que Limeira tome. Tá? Então, aproveitem esse momento para realmente trazerem as ideias e trazerem os problemas, para a gente ter isso relatado no material que a gente mesmo vai poder apontar o dedo para o próximo prefeito, para o prefeito tal, e falar, olha, você tem que fazer isso, estava previsto aqui. Agora, se não tiver previsto nem no plano, como é que a gente cobra? Às vezes, estando no plano, já acaba não implantando, porque os ventos mudam e o barco vai para outro rumo, né? Imagina não estando. Sem dizer também que esse plano diretor é para 10 anos. Então, digamos assim, não é o governo atual que vai fazer tudo, que vai dar conta de fazer tudo, não vai. E ainda tem mais uma, de repente, mais metade de um outro mandato. Exato. Né? Ele não tem a ver com o plano de governo do atual prefeito. Tá? Ele não é plano de governo, prefeito, essas coisas, mas exato. É um processo... Ele não é Félix, ele não é Botion, ele não é Radiche, ele é o plano de Limeira. E é por isso que ele é construído com a população. E aí, para garantir que ele seja aplicado, ele vira uma lei. Ele vira uma lei aprovada pela Câmara. Inclusive, temos pedido bastante, espero que hoje tenham presentes a participação dos vereadores, porque são eles que vão votar a lei depois. A gente está construindo tudo isso tecnicamente. A tese está vindo aqui, está fazendo as oficinas participativas, fez o relatório técnico, vai juntar a opinião da população e vai fazer aquilo que ela entendeu, né, que é o melhor para que o limeirense tenha mais qualidade de vida e Limeira avance da melhor forma possível pelos próximos 10 anos. Mas se o vereador não participou dessa construção, se ele não ouviu, ele não veio na oficina, ouviu a população pedindo essa ou aquela demanda, falando que isso ou aquilo é um problema,
ele não vai entender isso na hora que ele vê a lei, porque ele vai achar que é um ponto desnecessário. Ele não vai querer que aquilo seja cumprido, né? O nosso atual plano diretor, ele tem várias revisões ali, né? Várias emendas. E vários isso ajustes ainda a serem feitos. E isso não é legal, porque nem sempre vai refletir a vontade da população e incorre, inclusive, na possibilidade de figurar como crime de improbidade administrativa, porque daí não pode ser a vontade do vereador, tem que ser a vontade da população. Então, por que houve essa ou aquela alteração? Sempre tem que ser justificado. O plano diretor não é uma lei que se altere com tanta facilidade assim por conta disso. Essa construção participativa é o que dá, a gente fala, né, que é o empoderamento do processo. É o que legitima ele, que mostra que, olha, foi construído realmente da maneira correta, seguindo todos os ritos administrativos e necessários. A gente vai ter, possivelmente no mês que vem, uma audiência pública para estar validando tudo isso que foi construído durante a revisão da leitura técnica e das oficinas, né? Então, é um processo complexo. O momento atual é de ouvir a população. Então, volto a dizer que você não precisa ser técnico para estar aqui hoje, tá? Toda a população está convidada aqui hoje para estar participando, trazendo sugestões, opiniões, propondo. A ideia é ouvir o que a população quer. A gente precisa disso para que esse processo e o nosso plano seja bom. Entendi. Você falou que isso tudo são etapas. Eu entrei até hoje de manhã no site lá, então eu estava vendo uma escalinha. A gente está em que parte agora? Vamos ver ali. Ó. Perfeito. A gente está ali concluindo a etapa 3. A gente está entre a leitura técnica, que é a etapa 2, né, que foi produzido o relatório de dados, e a gente caminhou aqui para a etapa 3 agora, onde estão acontecendo essas oficinas participativas. Elas vão ser concluídas quando a gente tiver essas audiências, para relatar. A audiência pública vai ser lá na Câmara para relatar, olha, foi feito isso aqui até agora, é isso aqui que a sociedade está falando. E aí, o que acontece depois disso? A gente vai ter mais uma rodada ainda de oficinas. Tá? Volta de novo ao processo. Porque a gente tem o plano com as diretrizes para Limeira, o plano de ação, a definição de quem vai fazer o quê, quem são os atores, os agentes desse processo, de onde vai ser recurso, se é recurso de algum fundo da prefeitura, é o fundo de urbanização, é o fundo de meio ambiente, vai ser parceria público-privada, vai ser verba de onde, que a gente vai viabilizar as ações que estão previstas nesse plano. E a gente vai ter um segundo item, né, que é muito importante dessa lei, que é o zoneamento e o uso e ocupação do solo, que a gente comentou. Então, a gente vai ter uma outra rodada de oficina um pouquinho mais à frente para tratar só isso. Onde que vai ser zona industrial, onde que vai ser zona residencial, qual que é o recuo obrigatório para um lote, qual que é o lote mínimo de Limeira. Hoje é 200, é pouco, é muito, né? A gente vai aumentar isso ou a gente vai reduzir? A gente tem ouvido bastante discussão disso ao decorrer dessas oficinas. A gente teve 5 oficinas até agora e o pessoal tem debatido bastante o tamanho do lote mínimo para Limeira. Alguns acham que tem que aumentar, outros acham que tem que diminuir, né? Lembrando que isso para os novos loteamentos, né? A gente muda a regra para os novos loteamentos. O que a gente pode mudar, por exemplo, do que já tem é as leis de desdobro, né? Hoje a lei permite até tantos metros quadrados um desdobro. Vai aumentar esse número? Vai diminuir? Isso cabe discussão. E como eu disse, às vezes o diagnóstico, né? Depois que a gente fizer todo esse trabalho, a gente pode chegar na conclusão de que do jeito que está hoje está bom. Vamos manter. O de 2009 já é funcional, já está ótimo, ou não. Ou a gente faz essas adequações. Por isso que tem que ter tanta leitura, tanta escuta, né, para ouvir a população. Então, outra rodada de oficina para falar só sobre esses parâmetros de ocupação e uso, definir o zoneamento. A gente segue com outra audiência para validar isso. E aí sim, a gente vai consolidar e fazer uma minuta. A minuta, ela é um rascunho, usar um termo um pouquinho mais simplista. Ela é um rascunho da lei. O rascunho da lei vai ser enviado para a Câmara e aí cabe à Câmara votar essa lei ou não. Então aí a gente vai entrar num processo de discussão ali entre os vereadores para eles entenderem se o que está apresentado está ok, se precisam de emendas ou não, sempre ouvindo a população. O produto final disso tudo é a publicação da lei. E aí sim a gente passa a seguir um novo zoneamento, novas regras, tendo novos rumos para seguir com a cidade. Mas basicamente estamos na oficina,
Vamos concluir ela hoje, a oficina participativa. Uhum. Hoje é a última oportunidade de vocês estarem participando. Posteriormente, iremos para audiência pública, depois mais uma rodada de oficina para especificamente trabalhar com lei de uso e ocupação do solo. Inclusive, eu falei da oficina agora, só para complementar, que eu estava falando das formas que a população tinha para participar. Eu comentei da oficina, eu falei do questionário e tem mais uma também. A gente tem 2 canais abertos para estar recebendo sugestões e opiniões da população. Um é o e-mail planodiretor@limeira.sp.gov.br, que está lá no final do site da página do Plano Diretor. Tá? Então é planodiretor@limeira.sp.gov.br. E o outro canal é o WhatsApp do Departamento de Planejamento Territorial. A gente abriu esse canal também, apesar de ser o WhatsApp do departamento. Quem quiser mandar por lá sugestões, opiniões, a gente está se comprometendo a estar encaminhando isso para a empresa responsável pela revisão. Sempre tentar fazer isso de maneira formal, tá? Não é encontrar o Luiz Paulo na rua e falar, Luiz, olha, eu acho que tem que fazer isso. E achar que isso vai para a empresa, porque a gente está falando de prefeitura, a gente depende de uma burocracia ali para que a formalidade das coisas garantam o processo, que tudo seja transparente, que tudo seja claro, tá? Então, o WhatsApp da prefeitura, deu uma enroladinha para dar tempo, caso alguém quisesse pegar a caneta, é o 019 3404 9741 3404 9741. Lá a gente tem bastante técnico atendendo. Vocês podem mandar essa mensagem dizendo que é direcionada ao plano diretor, à revisão, ou ao Luiz Paulo, ou à Michele, que é a diretora do departamento. E de um jeito ou de outro vai chegar na gente e a gente vai estar fazendo direcionamento para garantir que tudo que foi solicitado chegou para a leitura da empresa, tá bom? Esse plano diretor, assim, tem um prazo agora para terminar. Isso aqui vai até o final do ano, até... Excelente. Até por ser licitação, a empresa tem um contrato para concluir, sim, né? Esse contrato, ele é de 1 ano. Uhum. Então quer dizer que vence até agora em agosto. Já que ele começou em agosto do ano passado, em agosto desse ano tem que estar pronto. E não vai estar. Não, vocês já estão vendo a que gente não já vai está dar conta. prevendo um atraso de 3 meses. O que aconteceu? A nossa revisão, ela começou com um pequeno atraso. Um pequeno atraso aí de 4 anos. Só 4 anos, tá. Que como o plano vale em 10 anos, né, ele venceu, né, em 2019. Então o nosso plano atual, ele é um plano que ele tá válido, né, mas ele é um plano vencido. Ele é um plano que tem necessariamente que ser atualizado. Só que em 2019, quando iniciou-se ali a movimentação para revisão, logo em 2020 tivemos pandemia e, como eu disse, o processo participativo é o que legitima um plano diretor. E com pandemia, como é que a gente faz oficina e audiência pública? Então não foi possível dar continuidade nesse processo de revisão. Esse processo ele retornou então com a licitação, que foi concluída ali em 2024, em agosto, foi quando a licitação gerou o contrato da prestação de serviços da empresa Tese. Acontece que, em agosto de 2024, a gente já estava discutindo pra caramba sobre o período eleitoral, sobre as eleições, quem vai ser o prefeito, quem não vai, quem vai ser meu vereador. E não dava para conflitar essa discussão eleitoral com a oficina participativa que a gente está tendo agora. Então, optou-se realmente para antecipar outras etapas, mas atrasar um pouquinho a participação popular. Até para não vincular com uma gestão ou com outra esse processo participativo. Queira ou não, se você começa isso antes, já ia, sei lá, ia dar sempre dá aquela coisa, aquela confusão, mas isso é do Botion, isso aqui vai ser do próximo, ou como é que vai funcionar isso aqui daqui para frente? E como é que a gente ia reunir população para discutir os rumos da cidade com o vereador precisando de voto? Ia ficar muito confuso, ia haver um conflito de interesses ali. Sim, muito grande, que não caberia para algo tão importante que é o plano diretor. E, inclusive, o processo eleitoral é muito importante também, claro. Exatamente. Sim. Por isso não dava para os dois acontecer ao mesmo tempo. Então, a gente acabou tendo que adiar. E a gente está agora, em maio, tendo as oficinas que eram para ter ocorrido ano passado. Estavam previstas para o final do ano ali, né? Então, por isso, a gente vai ter que ter esse ajustezinho aí de cronograma. Não é interessante atrasar muito,
porque senão a gente nunca conclui esse plano e vai ficar sempre com o antigo, tá? Mas não há tempo hábil para que ele termine em agosto, cumprindo todos os ritos, né, processuais, todas as etapas que a gente tem, ouvindo a população adequadamente, completando a leitura aquela técnica. Coisa, fazer um trabalho bem feito, já que está sendo feito, tem que ser bem feito, Exato. Né? Porque são 10 anos, parece pouco, mas não é, muita coisa muda nesse período e impacta a vida das pessoas de uma forma, assim, tremenda, né? Impacta muito, principalmente quando a gente, por exemplo, começa a propor expansão ou não de perímetro urbano, adensamento ou não de alguns bairros, né? Eu posso, por exemplo, ilustrar para vocês que hoje o zoneamento ele vai falar que alguns bairros só podem ter residências térreas, né? Se a gente entende que esses bairros podem ter verticalização e a gente muda esse zoneamento agora com o plano diretor, nos próximos 10 anos a gente vê um ou outro bairro com prédios surgindo. E esses bairros podem começar a ter características verticais mesmo, tal como é o centro hoje. Tá? Então ele muda a cara da cidade, ele indica quais são os projetos prioritários, quais são as permissões para ocupar o território. Né? Eu vou ter um novo anel viário? Eu não vou? Ah, mas isso daí já não está no plano de mobilidade? Tá, mas o plano diretor ele vai validar isso ou não. Tá? Ele pode atualizar esse plano de mobilidade ou não. Né? É previsto, por exemplo, no plano de mobilidade uma rodovia, né? Eu vou chamar de extensão da rodovia Cosmópolis, conectando, passando pela Anhanguera, cruza Bandeirantes, chega até a rodovia Piracicaba. Está lá no plano de mobilidade, isso pode vir para o plano diretor também. E aí, se o prefeito resolve executar isso, consegue verbas para isso, o que vai acontecer com essa rodovia? Como é que vai acontecer com a ocupação? Vai virar um eixo industrial? Não vai? Eu vou atrair a ocupação do sul da cidade residencial para mais próxima dessa rodovia? Eu tenho ouvido bastante falar do aeroporto, que era plano de governo, tenho ouvido falar bastante de Porto Seco, onde que vão estar esses acessos, como é que eles se conectam com essas principais rodovias que Limeira está inserida, né? Como é que é o escoamento da produção rural daqui? Está funcionando ou não? Essa rodovia nova ajuda, atrapalha ou é indiferente? Né? Qual rodovia auxiliaria então o escoamento da produção ou a própria organização dos moradores aqui? Hoje, por exemplo, na oficina, teve um dos participantes que comentou que poderia ser feito a pavimentação da Lutero até conectar com a Cosmópolis, porque você teria uma opção de acesso nova para o bairro, né, e talvez desafogaria 20% do trânsito do bairro. É um dado chutado ali, né? A pessoa não tem essa estatística, óbvio. Mas o que vocês pensam disso? Será que é assim? Será que não é? Né? E eu tô jogando um monte de coisa assim porque não é para dar a opinião do Luiz. E eu vou provocando para vocês também pensarem em coisas que vocês podem trazer para a oficina ou não. Olha, se pavimentar tal via, LIN 137, a LIN sei lá o quê, vai melhorar isso, vai melhorar aquilo. Ou não, aqui é melhor que não tenha pavimento porque é só acesso de morador do bairro. E se pavimenta começa a vir mais gente, a gente não quer esse tipo de tráfego aqui, né? Não sei. Vocês que têm que dizer hoje o que é melhor para vocês. Nossa. Aí eu fico pensando, o Jardim Nova Limeira ali. Você conhece ali? Nova Limeira é chegando aqui, né? Então tá. Eu moro no Pinhal, então é um pouquinho mais adiante ali. Ali foi um bairro que foi construído e aí parou também nessa questão urbana, né? Porque não sei se tem alguma coisa a ver com plano diretor ou não. Essa questão aí a gente sempre ouve falar que, de repente, para crescer, então ficou do outro lado da Anhanguera, vamos dizer assim, parte urbana, em função de água, esgoto e tudo mais, que é muito mais fácil para você estar administrando. Então, coitado do bairro do Nova Limeira ali, ficou isoladinho, coitadinho, né? Não permitiram mais expansão ao redor, Ao né? redor ali, tá tudo fechadinho. O que tem mais aquela região agora é mais parque industrial mesmo. Exato. Porque em algum momento entendeu-se que não deveria mais se aprovar bairros residenciais ali. Hoje, o que o plano diretor fala? Hoje, pode ser alterado. Sim. Tá? Hoje eu só posso aprovar um bairro novo se ele estiver conectado fisicamente com um bairro existente. Se eu tiver um bairro existente, um sítio, e no próximo sítio eu quero fazer esse bairro novo, a prefeitura não me dá essa autorização. E isso por quê? Para aproveitar a infraestrutura pública existente, como eu te falei lá atrás. Porque senão a gente começa a ter muitos bairros pipocados ali, pulverizados, né?
no território do município, e isso dificulta eu levar a infraestrutura pública. Porque a partir do momento que eu comprei um lote, eu construí minha casa, eu estou pagando IPTU, eu vou querer que tenha água boa, que tenha esgoto, que tenha iluminação, que tenha coleta de lixo, que tenha um posto de saúde próximo. E aí, se a prefeitura aceita bairros desconectados da malha, fica muito mais caro, onera muito para o município, fica muito caro levar, né? Então a ideia é que tudo, né, seja otimizado. E como é que eu otimizo isso? Crescendo aqui quase que em uma espiral, né? Eu vou aumentando, sempre conectado com a malha já existente. Em algum momento entendeu-se que poderia ser aprovado Nova Limeira, e aí possivelmente pouco tempo depois falaram, opa, isso aqui talvez não seja adequado. Você comentou da Anhanguera. O que pode, por exemplo, vir ou não de proposta. A Anhanguera ela é uma barreira física no município, né? Ela é uma condicionante, a gente não muda a Anhanguera de lugar, né? Ela vai estar lá, Anhanguera, Bandeirantes, a João Toselo. Eu tô me sentindo meio. Não consigo atravessar mais. Exato. E aí, o que pode ser proposta? Já que ela é uma condicionante, a gente não muda. A gente pode propor mais travessias. Mas a gente quer ou não? Precisa mesmo ou não? O custo de implantação disso é melhor usar para outra coisa? Não sei. Se um morador vem e fala para mim não, fala na oficina. Eu quero uma nova travessia por cima da João Toselo para conectar o bairro A ao bairro B, a Rocco ao Pinhal, né? Vai estar lá registrado. Se 500 moradores vêm e falam a mesma coisa, aí tem um peso maior. Peraí, tem uma relevância, né? Talvez vamos olhar isso com mais carinho. Então, a vontade da população é importante. Hoje, ao lado do Nova Limeira, a gente tem uma ocupação ali que entendeu-se que não faria sentido ser residencial exatamente não só pelo conflito com a Anhanguera, né? Pela essa questão de travessia, de um fluxo que fica mais perigoso você ter que atravessar uma rodovia para acessar a cidade, né? Congestiona tudo num único trevo, mas também, e principalmente, eu acredito, não estava quando houve a versão do Plano de 2019, mas eu acredito que por conta do manancial, da área de mananciais do Pires, do Pinhal, né, que abastece. Então, se eu tenho uma área que é de proteção aos mananciais, como é que eu vou sair aprovando loteamento nessa área, né? Há uma questão técnica ali. E aí é o que eu falei, a gente tem que juntar o técnico com a vontade popular. Se a vontade popular for lotear e de alguma maneira entender que tecnicamente hoje é viável que hajam mais loteamentos residenciais ali no entorno, sendo vontade popular e sendo viável tecnicamente, sim, entra no plano. Sendo vontade popular, mas não sendo viável, entra no estudo. Vamos ver o que dá para fazer para melhorar. Não sendo vontade popular, a gente não precisa nem discutir sobre isso. Não, é aquela coisa assim, né? É tudo muito complexo, né? A gente brinca quando teve a duplicação ali da João Toselo, né? Então, a gente tem a propriedade e a estrada bem no meio ali, né? Então, quando estava a pista simples, beleza. Mas agora que duplicou e com a proteção no meio, você não consegue passar de jeito nenhum, né? Então, a gente brincava. Então, não, vamos lá, vamos chegar lá na prefeitura e vamos pedir uma ponte. Ou então um túnel pra gente passar aqui por baixo, né? Mas para uma pessoa não faz sentido, né? É uma questão assim, tem que ter várias pessoas, é um movimento maior, contínuo, coletivo, para ver o que é melhor para o coletivo, né? É um coletivo e... Volto a dizer, né? É que esse exemplo seu... É que, neste caso, você foi a que se sentiu prejudicada, né? Mas é uma pessoa, né? E ainda é que nem quando acontecem desapropriações para duplicação de via na área urbana também, né? Foi uma desapropriação aqui, provavelmente na área rural. Tem uma faixa notificante, né? Na área urbana... É óbvio que o munícipe sempre vai se sentir prejudicado, né? Mas é sempre pensando num bem maior. E aí que vem também a questão da função social. Poxa, a terra é minha, eu não posso fazer o que eu quiser, eu não quero que tenha rodovia aqui. Sempre que o coletivo sobrepor o individual, a gente vai ter a legislação atuando para que seja melhor pro município como um todo. Eu também não questiono, assim, a gente brinca, a gente vê essa questão, mas eu falo assim, naquela época, antes de duplicar e fazer tudo aquilo que foi feito ali, tinha muito acidente. Muita gente morreu ali.
Uma questão de saúde, de saúde, pública, da vida. Entendeu? Então, assim, eu mesmo, muitas vezes, eu saía do Nova Limeira, que eu trabalhava ali na escola, então, para eu atravessar a pista para entrar no meu sítio, ali onde eu moro, eu ficava 5, 6 minutos só para tentar atravessar a pista. Mas agora não, eu vou até lá embaixo Santa Vitória, faço o retorno em 4 minutos, nem isso, eu estou em segurança dentro da minha casa. Né? Então a gente tem que ver. É muito rápido, é que a gente tem essa preguiça, né? Pensar, poxa, eu vou ter que andar tantos metros a mais. Tá de carro. Tá de carro, mas quanta. A gente tá no Maio Amarelo, se não me engano, a conscientização do trânsito, né? E quanto acidente a gente não vê, porque às vezes pulou um canteiro, atravessou um semáforo. Sim, não usou a passarela. Não usou. É preguiça. E às vezes você tá de carro, você tá com preguiça de andar 500 metros a mais de carro. Mas eu entendo porque é difícil a gente aceitar isso, né? A gente se sente prejudicado. E mesmo quando não é o caso de ter tido uma desapropriação na minha casa, às vezes a gente atravessa o sinal vermelho mesmo, porque, eu vou olhar aqui rapidinho, não tem ninguém, eu vou. Uhum. Então. Neste caso, a gente vê que a desapropriação não só melhorou a via, mas como talvez tenha reduzido o número de acidentes, pelo que você está me trazendo, né? Não, a gente vê que foi um ponto positivo. João, você tem alguma questão? Não, eu ia perguntar, já que hoje é a última oficina já, né? Uhum. Se teria algum feedback das últimas que aconteceram, algum pedido recorrente que o pessoal tem feito? Olha, a gente tem, relacionado aqui à área de vocês principalmente, inclusive de pessoas da área urbana, né? Não é só quem mora na área rural. Há muita queixa sobre os parcelamentos clandestinos de solo, há muita queixa sobre os acessos, a falta, talvez, de um maior incentivo, uma fomentação do turismo rural, né? O pessoal tem demandado por isso, a população tem falado bastante disso nas últimas oficinas. A gente tem ouvido bastante sobre desdobro, como eu apontei, temos ouvido bastante sobre a falta de manutenção e criação de talvez uma infraestrutura verde no município, uma infraestrutura de parques, melhorar as praças, né? Então a gente tem... Eu tenho que eu gostei muito de ver ontem, uma sugestão por conta do turismo, de atrair mais a população para Limeira. Limeira, né, a gente ouve essa história que foi criada aqui, a coxinha. Né, e teve uma sugestão ontem de criar um pórtico aqui na cidade com uma coxinha gigante para o pessoal parar, tirar foto. E são iniciativas interessantes, porque realmente, se você está viajando, você está passando pela Anhanguera, você vai cruzar por Limeira e você viu uma coxinha gigante, está escrito ali que aqui foi inventada a coxinha, você vai ficar curioso para parar e comer uma coxinha na lanchonete ali do lado, não vai? Vai, com certeza. Então são sugestões, são propostas que às vezes são simples, mas que se são implantadas, podem fomentar o turismo, pode atrair mais gente para cá, pode desenvolver o nosso comércio, pode desenvolver a nossa economia, né? Então, a gente tem recebido, tem sido muito distintos os públicos que foram em cada oficina. A gente optou por fazer uma distribuição ao longo do território, para tentar atrair realmente todos os públicos, todos os interesses serem ouvidos, né? A dona de casa, o cara que trabalha, o cara da indústria, o empresário, o dono de construtora, o dono de imobiliária, né? O arquiteto, o pedreiro, o padeiro, todos, né? E então, cada oficina, por mais que seja o mesmo roteiro a ser seguido, é muito interessante porque o resultado final é sempre diferente. É sempre diferente porque as pessoas elas estão com coisas entaladas aqui na garganta diferentes, né? Elas precisam... São pessoas diferentes, né? Que trazem ideias diferentes. E às vezes para uma é importante a implantação de uma ciclovia. A outra já está com a mobilidade reduzida e não consegue andar se não for de carro, né? Para uma é importante transporte coletivo, para outra é importante que tenham mais vagas em academia, né? Teve um apontamento desse, acho que ontem, olha, tem academia da prefeitura, mas eu cheguei lá, não tem vaga de horário para estar fazendo, e eu quero praticar esporte. Então, são demandas muito, muito distintas, né? Eu confesso que a que a gente chamou de oficina rural, né, que trouxemos aqui para a Igreja de Confissão Luterana, é uma das que me deixa mais ansioso, porque eu sei que nos bastidores vocês têm feito uma movimentação de chamar bastante a população para participar, e eu estou muito ansioso para ouvir o que eles vão dizer, né, o que a gente tem de demanda, de dor e de proposta. Eu tenho certeza que a população aqui é bem criativa e vão surgir muitas propostas hoje.
É isso aí, então fica aí o convite, né, para hoje, às 19 horas, o pessoal tá vindo aqui na igreja e tá participando desse movimento, que é muito interessante, essa oficina. Vai ser muito bom. Perfeito, a gente vai estar aqui estaremos ansiosos esperando a todos para debater e discutir qual que é o melhor rumo para Limeira agora. Então tá. João, chegou algum questionamento, alguma coisa? Não? Tá de boa hoje? Sossegado? Sossegado. Então tá. Luiz, tá dando nosso tempo, já passando um pouquinho das 3 horas. Agradeço muito sua participação aqui, espero que você também tenha gostado de participar com a gente. Foi legal, né, João, a gente bater esse papo assim, porque muitas vezes a gente acha que, prefeitura, plano diretor, ou sei lá eu o quê, como funciona isso, né? Na verdade é que você já torce o nariz só pelo nome. Plano diretor, né? Nossa, plano, a palavra plano. Burocracia. Burocracia é muito chato, papelada, né? A gente quer ver a coisa acontecer, né? A coisa funcionar. Mas Esse hoje é uma que oportunidade disso, viu? Eu na faculdade, eu tive a oportunidade de estagiar na Secretaria de Planejamento. E aí eu conheci o plano diretor não na aula, eu conheci na prática, porque eu fui ter matéria de urbanismo só no último ano e eu já tinha trabalhado com o plano diretor. E eu entendo vocês, porque se eu tivesse conhecido ele só na teoria, só na lei, não tivesse entendido um pouco melhor vivenciando aquilo na prefeitura, o processo, eu talvez estaria me sentindo bem distante dele, não ia querer participar muito. Mas a oficina comunitária é realmente um espaço que a gente pode deixar a lei ali no cantinho, não precisa falar nada muito técnico, é o espaço de ser ouvido. Então, não se preocupem com a burocracia que a palavra plano diretor traz, e talvez toda essa chatice que o Luiz falou aqui, tão técnico às vezes, né? Porque esse momento é de ouvir a população. E você não precisa saber falar técnico para estar lá hoje, porque é para ouvir o que você tem de demanda. A cidade é feita por você e para você. Então a gente tem que ouvir você para isso poder refletir no plano. Tá bom? Tá joia. Então vamos lá, pessoal. Hoje às 19 horas, esperamos o maior número possível de pessoas aqui para a gente estar discutindo e trocando ideias, conversando sobre o plano diretor. Luiz, mais uma vez eu agradeço a sua participação aqui. Foi um prazer. Só vou aproveitar então, já que estamos encerrando, para mandar um abraço para o pessoal da Secretaria de Urbanismo que está acompanhando aqui Legal. A gente na rádio, e minha esposa também, que já mandou mensagem para mim, que está ouvindo, que tá super legal. Ai, que bom. Por que ela não fez nenhuma pergunta? Mas tá bom, gente. Valeu. Legal. E aí, João, vamos encerrando por hoje? Vamos encerrando por hoje. Lembrando que este programa estará disponível lá no YouTube depois, a partir das 18 horas. Luteranos Pires ISLB. E todos os contatos que o Luiz falou ao longo a gente vai colocar também lá na descrição para estar disponível. Show. Valeu, gente. Então tá, é isso. Quero desejar a todos, né, um ótimo final de semana. Dia das Mães chegando. Capriche no presente das mamães, tá? Leve um presentinho legal. Dê um abraço, dê um beijo, enfim, né? Que Deus abençoe esse final de semana. E também esteja presente hoje à noite aqui, cuidando, né? Que seja um momento legal. Que as pessoas possam trocar suas ideias e trazer sugestões. Vai ser muito bom, tá? Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, não deixe de ouvir o Lula Talk toda quinta-feira, 2 horas da tarde. Estaremos de volta na semana que vem. Também as demais programações. Tem Revitalizar de segunda a sexta, Prosa Esportiva de segunda à noite agora. Enfim, acesse nosso site lá, lulapaluter.com.br, confira os horários certinhos. No mais, um excelente final de semana e até a próxima.